Eu sou Thalita Meyer e eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 8, diz assim: Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome como só os grandes têm na terra. Diga glória a Deus. Estamos lendo aqui o chamado de Deus para Davi. Davi era um rapaz de 16 anos de idade, quando Deus o chamou. Quando ele cuidava das poucas ovelhas do seu pai Jessé no deserto, Deus o chamou, tirou de trás das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, e o constituiu como príncipe sobre o povo de Deus. Deus esteve com ele ao seu lado por onde andou e foi eliminando, destruindo todos os seus inimigos, e engrandeceu o seu nome como só os grandes têm na terra. Diga glória a Deus. Que maravilha! Quero encorajar você a crer no chamado que Deus tem para a tua vida. O chamado de Davi, aquele jovem que trabalhava num emprego tão ruim, de dia queimando no sol, cuidando de ovelhas, de noite sem dormir no frio do deserto, também cuidando de ovelhas, arriscando a sua vida diante de predadores. Como ele mesmo diz, que matou um urso e matou um leão para defender as ovelhas. Vemos a bondade de Deus. Quando Deus chama uma pessoa, Ele tira essa pessoa do emprego ruim e coloca para sentar no meio dos príncipes. Deus lhe dá dons e habilidades que fazem os grandes precisarem de nós. Pessoas grandes. Enquanto Davi estava no pasto, ele aprendeu a tocar harpa, a louvar a Deus, mesmo em fases difíceis. E Deus fez com que o rei Saul fosse perturbado por demônios, espíritos malignos, e ficasse sabendo que havia um jovem, filho de Jessé, que louvava a Deus, e que quando ele louvava, os demônios saíam, as pessoas tinham paz, dormiam bem. E ali, Davi foi chamado à presença do rei, também recebeu esse segundo chamado, e do pasto ele passou a morar no palácio. Creia no chamado de Deus para a sua vida. O que você deve fazer enquanto você está numa fase difícil, num trabalho ruim, perigoso? Louve a Deus e seja fiel. Não faça o seu trabalho de maneira relaxada. Seja fiel como Davi foi. Seja íntegro. E Deus vai usar pessoas grandes, como usou o rei Saul para chamar Davi. Ele vai usar pessoas grandes também para chamar você na hora certa, no tempo certo de Deus. Aqui no Salmo 78, 70, versículo 70, diz assim: Também escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança.
E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. Davi foi chamado para ser príncipe, para ser rei e também para ser pastor. Ele executou essas duas funções. Como rei, ele foi rei e sacerdote. E fez com integridade de coração e com mãos cheias de sabedoria. Então, creia que Deus tem grandes planos para a sua vida, que o Deus que chamou Davi é o Deus que chama a mim, é o Deus que chama você. Que Deus nos dê um coração íntegro e mãos sábias para cumprirmos o chamado de Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.